que você aconselharia para um jovem desse que está começando a jornada, tem 20 e poucos anos, está sem destino, sem rumo? Você tinha as negociações, você captava os clientes. Então, pessoal, trazendo aqui um conteúdo exclusivo para vocês que acompanharam nos últimos vídeos. Eu participei do evento da Alvo junto com o Samir e o Matheus, que foram os Beleza. Quem criou a ideia? E aqui a gente tem a grande honra de ter João nos recebendo aqui no lugar dele, no espaço, um espaço super bacana. Aqui tem Joás, do grupo de esquadrias. Isso. E o amigo dele também. E esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que o que é que eu vejo hoje é que tem muitos jovens querendo ter acesso a pessoas como o João, pessoas que já chegaram em um certo nível, um patamar absurdo em nível de empresarial. E é muito importante a gente ter esse momento aqui como jovens, para cada vez mais crescer, poder aprender e também poder, de certa forma, impactar a geração futura, sendo canais de bênção na vida de outras pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns ensinamentos do nosso amigo aqui, João, e eu espero que vocês possam crescer cada vez mais e possam tirar aqui as suas conclusões sobre os ensinamentos e poder transformar essas ideias que o João vai compartilhar em até negócios e estratégias, enfim. Acredito que todos nós aqui temos o desejo de alcançar a riqueza, chegar a um patamar de vida de liberdade financeira. Mas um dos principais medos que eu tenho, na verdade não é medo no sentido de não querer vivenciar isso, mas é o temor de crescer e mudar minha personalidade, porque a gente sabe que o dinheiro, de certa forma, chega em um certo período que se torna sagaz, se torna corrompível. Então, meu pai sempre me deu alguns casos de amigos próximos dele que chegaram em um patamar de absurdo de nível financeiro, mas desonraram a Deus, traíram esposas, traíram a esposa, desonraram a equipe, todo mundo que começou com ele desonrou. E aí um dos principais receios que eu tenho hoje justamente é isso, de eu querer crescer e de certa forma ser corrompido. E aí eu fico com esse temor de lá na frente Deus poder me abençoar e de certa forma abandonar tudo que foi construído. Qual o melhor conselho que você dá para o cara se manter no propósito sem se perder pelo dinheiro? Cara, primeiro ponto é você reconhecer que você pode falhar. Isso já é muito importante. Essa sua visão de que, cara, o dinheiro pode me proporcionar algo que pode me afastar de Deus, né? Isso é verdade gigantesca, tá? Jesus, quando falou que é mais fácil é mais difícil o rico entrar no céu do que um camelo passar no fundo de uma agulha, é porque a riqueza, cara, ela traz uma sensação de poder, de influência, que você se acha autossuficiente, né? Quando na verdade o que Deus quer da gente é obediência e dependência. Então, ter a consciência de que o dinheiro pode ser uma distração para você já é um passo importante, né? E eu tinha isso, assim como você, eu tinha essa consciência. E qual foi a estratégia que eu e minha esposa a gente desenvolveu? Quanto mais a gente prosperasse, a gente tinha que colocar o joelho no chão e pedir misericórdia de Deus na nossa vida, para que a gente não achasse que a gente era autossuficiente, que a gente iria conseguir resolver as coisas com os nossos braços, né? E desde lá Deus derramou uma graça gigantesca na nossa vida, porque além de prosperar, a gente buscou uma intimidade gigantesca com Deus da época que a gente não tinha nada.
Porque na época que a gente não tinha nada, a gente ajoelhou para Deus, e na época que Deus derramou na nossa vida, também a gente ajoelhou. Se é fiel no pouco, também será sobre muito. Exatamente. Então, assim, é ter a consciência de que é aí que você precisa ter mais disciplina espiritual. Você vai precisar ter uma disciplina de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de caminhar com pessoas que vão te trazer para perto de Deus, né? Isso vai te ajudar a você não se distrair. Porque o dinheiro, ele traz conforto ao ponto de te distrair. E aí está o perigo. Quando a gente está no deserto, cara, Deus grita. O Espírito Santo está gritando no deserto pra gente. A gente ouve. A primeira coisa que a gente vai buscar quando a gente está num momento difícil é a Deus. O avião está caindo, você vê ateu gritar por Deus. Então, não tem ateu nessa hora. É fácil, cara, a gente buscar Deus quando a gente não tem aonde se apoiar. Então o perigo do dinheiro é esse, é você achar que você pode se apoiar no dinheiro, você pode se apoiar no seu poder, no status, na influência. Então se você já tem essa consciência, já é um ponto importantíssimo. Então pensar, cara, tirar isso no sentido de que você não pode, você pode. Deus, ele quer, os sonhos de Deus, ele é muito maior do que os nossos. Verdade. Então assim, você pode sonhar, você pode ter ambição de crescer, de prosperar, não tem problema nenhum, desde que você vigie o seu coração, né? Eu tento fazer esse exercício constantemente, de vigiar meu coração, de me despir do meu ego, porque ele é enganoso demais, cara. Ele é muito enganoso e assim, quando a gente menos espera, a gente está colocando a nossa dependência no nosso patrimônio, na nossa capacidade de execução. Isso é verdade. Então, várias vezes eu me peguei tentando resolver um problema que eu não ia conseguir resolver, e a última coisa que eu fiz foi colocar diante de Deus. Aí eu falei, aí tem que pagar o preço mesmo, entendeu? Dessa inconsequência de não ter colocado Deus na frente. Então, não tenha medo, né? É o que você falou, é temor, é respeito, mas medo de ganhar dinheiro, esqueça. Se você está sondando o seu coração em relação a isso, vai em frente, que se for a hora certa, Deus vai derramar sobre a sua vida, né? É uma preparação. E vai honrar para que o seu sucesso abençoe a vida de outras pessoas, né? Que a sua jornada, a sua prosperidade, ela não pode ser para você, ela tem que ser algo que ela transborde na vida de outras pessoas também. Aí você vai entender que aquilo vem de Deus. Tem uma coisa que você falou uma vez que me marcou, que dinheiro não é um problema. Dinheiro, fama e poder não é um problema. O problema é se tudo isso for um fim, né? Mas se tudo isso for um meio para que Deus seja glorificado através da nossa vida, aí realmente Exatamente. Tem um propósito, né? E ganhar dinheiro é bom, cara, facilita, ajuda a dar bom testemunho, inclusive, porque as contas vão estar pagas, você vai ter capacidade de ajudar mais pessoas, você tem, é uma ferramenta, é um instrumento. Agora sim, né, olhando para o cenário de Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, o que é que você acha, assim, qual a diferença que ele se perdeu, assim, mesmo ele tendo um relacionamento com Deus? Cara, Salomão, ele pediu sabedoria, né? E foi algo que Deus derramou sobre a vida dele, muita sabedoria. E o que ele caiu é o que a gente está propenso a cair, né? Todos os dias, à medida que a gente acaba tendo um derramar sobre a nossa vida, o pecado ele é sutil, ele vai entrando na nossa vida quando a gente menos percebe. Então, o exercício para que a gente não caia e se cair, que mude logo a chave, é a gente ter uma vida de intimidade com Deus, cara. Entendeu? É ter uma rotina de oração, de jejum, de
leitura da palavra, de ter pessoas que tenham autoridade sobre a sua vida para te exortar. Então, eu faço isso constantemente com alguns amigos meus, de falar, cara, você tem autoridade sobre a minha vida de me exortar nessa área. Se você vê que eu estou dando um passo fora, por favor, me sinalize, porque é sutil, a gente não percebe. É verdade. E a gente começa a relativizar o pecado. Entendeu? E aí é o problema quando você acha que você é o maioral, você não aceita a crítica, você não aceita que alguém chegue lá e te exorte. Eu não aceito crítica de todo mundo. Eu aceito crítica de quem tem autoridade para isso. Então eu dou autoridade para amigos meus, para pastores, para liderança, para poder justamente eu estar resguardado de pessoas que gostam de mim, que querem o meu melhor. E um dos meus maiores termômetros é a minha família, cara. Se minha mulher não está curtindo o caminho que está levando, eu já entendo logo que não é de Deus. Sim. Aquele negócio que eu quero fechar com aquela pessoa, se eu ver que minha mulher não está comprada, eu pulo fora, velho. É meu maior termômetro em casa, entendeu? Interessante. De uma forma fria, me faria falta, o dinheiro ali ia faltar para pagar um pouco, mas eu senti de Deus que era para ofertar, senti de Deus que era para fazer aquilo, fiz e não faltou, pelo contrário, ele transbordou. Mas eu não posso fazer porque ele vai transbordar. Eu tenho que fazer porque eu sou obediente a ele. E se ele me colocou no meu coração que era para fazer, se eu sentir paz em relação a isso, faço. Faça com alegria. Né? E a experiência é que ele não deixa faltar nada. Né? Então, assim... Pelo contrário, só vi milagres acontecendo nesse sentido, mas hoje até nisso eu me policio muito para que eu não faça esperando milagre. Eu faço porque eu decidi ser obediente a Deus. Eu estava falando isso com amigos meus. Minha vestimenta é algo que eu não estou social, mas eu estou bem cuidado, bem arrumado. Então, a partir do momento que a gente se veste de forma intencional, as pessoas percebem. Né? E aí ela vê que ela que eu estou me vestindo para me conectar com ela, mas também eu estou imprimindo um padrão que deve ser seguido aqui. Então, se você olhar meu time vai estar usando camisa polo, calça de alfaiataria, não porque eu mandei. Olhe para Henrique. Passou um aqui com a polo. Olhe para Herbert, agora olhe Henrique como muito. ele veio hoje. Não, olhe como ele veio hoje. Ele está com a mesma roupa que eu. Aqui a gente tirou foto hoje. E Henrique antigamente usava umas calças mais folgadas, com sapato rasteiro, assim, mas A gente estava perturbando, falando, é peru mesmo, né? Então assim, ele veio com a mesma roupa. Eu não pedi isso para ele. Eu não pedi. Ele se vestiu. você tira até por Matheus, né? Até o cabelo dele, antigamente ele raspava bastante do lado. Hoje em dia ele já tem uma pegada diferente. Exato. E a gente- E é o cara do marketing, aquele cara mais alternativo. Isso é uma coisa que a gente está mudando aqui. O cara do marketing. Agora, Eu estou fazendo isso. Perdão. Não, vai lá. No quesito de empreendedor, no sentido no ramo da tecnologia, a gente vê exemplos como Jensen Huang, aquele CEO da NVIDIA. Eles colocam uma vestimenta muito simples, é aquele básico preto, calça jeans, uma jaqueta. Nesse mercado de tecnologia, principalmente quando o cara atua com um produto que ele vende para todo o público, por exemplo, Tesla, Elon Musk, Mark Zuckerberg, a vestimenta nesse sentido influencia? Cara, o resultado dele já fala por ele. Ele não precisa imprimir na vestimenta. Agora, vai ver quando ele vai numa reunião com o Trump, se ele não coloca uma roupa social em respeito. Aí você vê o presidente da Ucrânia lá, foi com uma roupa sem ser formal. Trump chamou logo a atenção dele. Falou, eu não lembro qual foi a expressão, mas tipo assim, basicamente o que Trump falou, pô, você não respeita uma reunião com autoridades que estão aqui para te ajudar. Eu lembro que era alguma coisa assim, a mensagem que Trump passou.
E como o cara se você ficou sem respeitasse jeito a falando, religião. eu estou em guerra, por isso que eu estou assim. Mas assim, o cara estava indo para uma reunião com as maiores autoridades do mundo e só ele não estava social, só ele não estava de terra. E era ele que mais precisava de ajuda, né? Exatamente. Então assim, a vestimenta, cara, ela é uma forma de demonstrar respeito. Então se você vai ter uma reunião com a autoridade, você coloca a vestimenta compatível com aquele ambiente que você vai acessar. E aí, essa é uma leitura que é difícil ter, mas é o que vai diferenciar a sua forma de comunicação com cada um ali. E a partir do momento que você começa a entender esse jogo, você começa a comunicar antes de falar, antes de abrir a boca, entendeu? Então assim, a gente vê Mark Zuckerberg usando uma camisa simples, mas o cara é bilionário, não é um ouro piano. É um ouro piano, entendeu? Então eu uso básico aqui também. Só que tipo assim, você vai usar o Ricardo Almeida, quem usa Ricardo Almeida sabe que é Ricardo Almeida. Igual o Europeano também. Exatamente. Então assim... E uma coisa que eu aprendi sempre. Assim, a gente ampliou sobre a questão da vestimenta para fechar com um fornecedor, alguma coisa, mas o fornecedor tem impacto. Você respondeu, você falou que eu não fechei com o advogado porque ele chegou de Nike Jordan lá. É uma impressão, é uma mensagem que ele está passando. Quando a gente olha para carro, cada tipo de carro passa um tipo de informação. Se a gente for fazer a leitura da personalidade de cada um aqui, cara, às vezes dá para adivinhar qual é o seu carro se eu entender a sua personalidade. Se vocês conhecem a minha personalidade e entendem um pouco do estilo de vida que eu tenho, vocês podem acertar qual é o carro. Eu gosto de carro SUV. Eu sempre já vi a Commander, mas eu não vou falar da Commander. Ele tem cara de, sei lá, se ele tiver uma Land Rover Sport. Aquela quadradona. Aquela quadradona. Não é Sport não. Não é Sport, é Sport é... Esqueci o nome. A Range Rover, não. É essa aí. A Defender. Defender. É a cara dele. Eu já tive. Uma GC53. Botar as franjas. Mercedes. Por quê? Porque é a forma que eu comunico o meu estilo de vida. Casado, eu sou tem surfista, filho. Casado, família, preciso de um Viaja carro muito. grande, viajo muito. É um carro que Traz imponência também, autoridade. aguenta pau pra toda obra, porque é um carro tipo a Defender, é luxo, mas é um carro robusto, um carro forte. Eu estou passando uma mensagem, cara. Eu estou passando uma mensagem que eu entro em qualquer terreno, que eu sou desbravador, que eu vou. Agora, se eu ando de Porsche, Não é a sua cara. Ele não tem muita cara de que tem um Porsche 911 assim. e assim, eu tinha uma Porsche, né, agora, mas eu tinha porque eu peguei num negócio. Mas E era vendi, era uma Taycan, eu vendi, tipo assim, eu falo, cara, o carro é incrível, carro sensacional, confortável pra caramba, tive minha Porsche, beleza, assim, não pra ter, mas experimentei uma Porsche, mas você falar, você entraria na loja pra comprar uma Porsche de novo? Não. Por isso que a vizinha dele perguntou se ele vendia carro. Porque carro, não, lá, essa semana já girou tanto carro lá, você tem ideia? Essa semana eu tinha uma Jeep Wrangler que eu peguei no negócio e já troquei em pedra, em mármore. Aí o cara da pedreira quer porque ele vai visitar a pedreira com a Wrangler. Aí eu falei, tô no carro, mandei o carro e troquei em pedra. Aí esse mesmo amigo pegou a Porsche no negócio também. E vai girando o carro. Aí chegou 2 Ranger lá em casa. Vai chegar agora uma Hilux e uma SW4. A gente tem interesse se tiver alguma coisa. Tá. Tem Hilux que vai chegar. Agora é tudo blindado. Não sei se interessa a você blindado. Então assim, primeiro que eu não tenho apego. Esse é um ponto de carro. E segundo que eu acabo passando a mensagem. Eu não vou ficar com a Porsche. Isso me incomodava, por exemplo. Porque eu falava, cara, eu posso estar todo certo, mas só em estar com a Porsche eu já estou errado. Sabe por quê? Você pode estar andando a 10 km por hora aqui e encostar na sua perna aqui. Aí sai, se liga vulcão, no Juca,
playboy de Porsche, atropela, fulaninho, não sei o quê. A mensagem que vai passar é essa. Eu poderia estar todo certinho, cara. O cara quando define vai dizer empresário de Salvador. Muda a informação. É verdade. Entendeu? As pessoas, mas se é um carro esportivo, se é um carro que chama muita atenção, ele traz um impacto que teoricamente para uns é bom, para mim eu enxergava como negativo. Sim. Então eu tinha vergonha de chegar de Porsche. De tipo assim, para não chamar atenção, eu parava longe. E fica com aquela impressão, cara, como você mais velho, de que você tá querendo mostrar alguma coisa pros outros. Né? Exatamente. Entendeu? Então quando eu ia num lugar com a Porsche, porque era o carro que eu estava usando em alguns momentos, né? É um carro uma delícia, maravilhoso, elétrico, o carro, melhor que você não ter que parar em posto para abastecer, mas era um carro que para determinados ambientes eu me sentia mal. Porque é aquilo, é a forma de comunicar. Para uns, tudo bem, quando eu estava entre meus amigos sabem a minha essência. Então eu chegava com o carro de boa. Agora quando eu chegava num ambiente que as pessoas não me conheciam, passava justamente essa mensagem, era como se eu quisesse estar mostrando algo. E eu não queria estar mostrando algo. Pelo contrário, o meu perfil é low profile, é me mostrar menos. Entendeu? Mostrar na hora certa. Comunicar para quem eu tenho que comunicar. Na hora que eu preciso comunicar. Entendeu? Então, até isso a gente precisa ser intencional na comunicação, na vestimenta, no carro que a gente usa. Então, eu tenho um estilo de vida que eu expresso com o meu carro. Vai ser caminhonete, vai ser SUV, vai ser carros assim. E aí você falou Land Rover. Cara, é o carro que eu mais já tive. Tipo assim, desde o momento que eu pude ter uma Land Rover, foi do Land Rover para Land Rover. Discovery 4, Defender, Range Rover, Discovery, a New Discovery. Todos esses carros, porque é o carro que mais expressa o que eu vivo naquele momento. Conforto, eu quero ter luxo, conforto, luxo, família e chegar bem no lugar também. Sim. Você Tem precisa. eu tenho um parceiro de negócio meu, Adelmo. Eu vendi um carro, a Porsche, num preço muito abaixo do valor que eu venderia no mercado, se eu fosse ofertar no mercado. E eu não me senti lesado. Sabe por quê? Porque o que eu peguei em troca de material, eu faço 3 vezes o valor da Porsche. E o que ele me deu para ele sai a preço de custo. Então ele está pagando ainda mais barato do que ele pagaria se ele fosse comprar uma Porsche. Então vamos supor, 500 mil. Para ele 500 mil deve sair 250. Certo? Para mim 500 mil às vezes eu multiplico em 1,5 milhão. Por quê? Porque eu vou botar o piso, vou botar a pedra numa casa. Que quando eu boto um mármore, valoriza 1 milhão às vezes, só porque eu botei um mármore na casa. Então, para mim foi ótimo, para ele foi Melhor muito bom ainda. também. E não é E os dois essa saíram de felizes. quem ganhou mais ou ganhou menos, né? Os dois saíram amarradores com o negócio, entendeu? Então, às vezes as pessoas elas querem ter a sensação de que ela está ganhando mais do que o outro. Esse é o problema, só que você só faz negócio uma vez. Então, para você construir, né, o Lifetime Value, o LTV, né, é o tempo da relação que você vai ter com o seu cliente. Esse cara ele não vai sair de você, porque ele vai saber que ele não precisa gastar energia fazendo cotação em outro fornecedor, porque ele teve um fornecedor que foi honesto com ele, disse que só o que ele precisava e não o que estava passando na hora. Porque provavelmente, em termos de preço, deve ter ficado equiparado quando você comparou banana com banana lá. Devia ficar o mesmo preço, só que você trouxe um benefício que ele não enxergou. Entendeu? Então você fidelizou esse cliente. Você já não gasta mais o mesmo valor que você gastaria para conquistar ele. Então o seu investimento de marketing ele pode ser menor. Não sei se vocês já viram, mas teve não sei nem se isso é verdade, mas dizem que a Amazon começou como uma livraria e ela
cresceu muito quando ela pegou a coleção do Harry Potter e vendeu a um preço menor do que o valor de mercado. E aí ela bombou de vender. Só que ela vendeu perdendo dinheiro. Só que ela não estava perdendo dinheiro. Ela estava trocando isso. Ao invés de colocar verba de marketing, ela estava colocando no desconto. Ela só trocou, só fez jogo de número. Era o custo de aquisição dela. Custo de aquisição. Ela falou, ó, quer saber de uma? Para eu adquirir um cliente novo para minha plataforma, eu vou gastar aqui $5 por cliente. Só que aí ele compra o Harry Potter, mas depois ele compra um outro livro lá que vai ter uma margem X e ele consegue equalizar essa perda, esse investimento que ele fez no livro do Harry Potter. Por quê? Porque o Harry Potter se vendia. Eu tive comércio, né? Tive uma mercearia, quando devia ter uns 18 anos mais ou menos, uma merceariazinha ali lá em Estela Maris. E aí você começa a entender o que leva as pessoas para a loja, né? Pão era uma das coisas que fazia as pessoas irem, e aí comprava queijo, comprava presunto, Leite, Jacob. leite. Sabe que uma coisa que trazia cliente? Coca-Cola, irmão. Retornável então. Coca-Cola vendia, velho, que nem água. E eu percebi, cara, que tipo assim, eu poderia colocar Coca-Cola lá, o pessoal ia comprar. Tudo que eu colocasse de Coca, vendia. Tudo que eu colocasse de Coca, vendia. E aí eu comecei a perceber que, velho, se eu melhoro o preço de Coca aqui, eu faço o cara não ir em outro cliente, ele vem comprar Coca comigo, só que ele vai comprar o carvão, só que ele vai comprar a carne, ele vai comprar as outras coisas que eu vou ganhar a margem. Porque ele foi intencional, para ele vai estar barato, ele vai estar pagando mais caro do que outras Exatamente, pessoas. ele tem que enxergar esse valor. Cerveja era outra coisa, tipo assim, Skol na época, eu lembro até hoje, Skol era a cerveja mais vendida aqui em Salvador. E Skin Cariol era a cerveja mais vendida em Camaçari. Eu comecei a perceber isso. Eu falei, pô, eu tenho Skol a um preço aqui e a Skin Cariol eu pago mais caro do que o cara paga lá em Camaçari. Eu comecei a trocar cerveja com o cara de lá. Eu pegava, foi ao contrário, na verdade, desculpa. A Skol ele pagava mais barato, só que eu tinha um mercado para vender mais caro aqui. Sim. E a Skin eu pagava mais barato e ele pagava mais caro lá. Era uma questão de jogo das marcas. Aí, como eu comprava a Skin, eu ligava pro cara e falava, velho, eu tô mandando uma carreta de Skin para você. Ele me mandava uma carreta de Skol. Eu pegava ao custo dele Skol e ele pegava a Skin ao meu custo. Eu conseguia ter uma margem, um spread aí, por quê? Porque o meu mercado consumia mais Skol e o mercado dele consumia mais Skin. Por uma questão de proteção de mercado, as marcas vendiam mais caro para ele, porque sabia que quando você ganha market share, né, tipo, se a gente parar para pensar, se o cara tá vendendo cerveja pra caramba, tem alguma coisa errada. E a cervejaria, ela sabe disso. Ela vai falar, se eu estou vendendo muito, eu consigo aumentar o preço. É a estratégia básica. Cervejaria tem muito essa política. E como ele percebia que ele dominava o mercado, a Skin dominava o mercado em Camaçari, o preço era mais alto para Camaçari. Porque o pessoal consumia muito Skin. E Skol a mesma coisa aqui. Skol era a cerveja mais consumida de Salvador na época. O preço, para quem comprava, o distribuidor que comprava Skol era mais caro. Tá. O João, eu sou do setor de tecnologia, você já deve ter percebido. E hoje eu documento essa minha jornada em público, até mostro todo esse passo a passo, para incentivar de fato os jovens que muitas vezes não têm momentos como esse, oportunidades como essa, para buscarem e cada vez mais crescer. Só que o que eu tenho percebido hoje, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que tem 180 membros. Aí eu percebo que grande parte da galera é desenvolvedor e está começando a jornada agora. E muitos deles não têm uma fonte de renda, não alcançaram um certo patamar, até mesmo alguns deles nem trabalham como carteira assinada.
E eu recebo algumas perguntas assim que eles falam, poxa, Cauã, qual o negócio que eu faço, qual SaaS, qual tecnologia eu invisto para eu começar a ganhar dinheiro? E é uma pergunta que eu vejo bastante. Eu queria entender o que você aconselharia para um jovem desse que está começando a jornada, tem 20 e poucos anos, está sem destino, sem rumo, quer aproveitar essa onda agora da tecnologia e construir algo sólido e que possa crescer junto com esse negócio? Cara, a gente vive uma cultura do imediatismo. Então, as pessoas querem ver o resultado do dia para a noite porque a gente tem informação do dia para a noite. É verdade. E o que a gente vê, os influenciadores postando, as pessoas postando, a maioria das vezes é resultados rápidos. É o que engaja. Não é à toa que esses jogos de azar, tigrinho, essas coisas dominam, né? O público jovem também, porque é um resultado relativamente rápido, é o que transmite, né? Como se fosse um resultado rápido. E a nova geração, ela está internalizando isso e querendo ser líder antes de ser liderada. Ela quer ganhar dinheiro antes de servir, antes de trabalhar para alguém. Então, a minha sugestão, né, para quem quer fazer algo diferente, que quer crescer, que quer trabalhar, ganhar dinheiro, se for necessário, trabalhe até de graça. Se disponha, faça um trabalho voluntário, tenha uma iniciativa de estar num ambiente onde tem a oportunidade de ter um ambiente como esse. Verdade. De troca, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar como vendedor de loja e eu não tinha obrigação de varrer a loja, mas eu entendi que se eu toda manhã eu varresse a loja e deixasse a loja cheirosinha, arrumada, aquilo ali ia refletir algo na hora de eu atender os meus clientes que iam chegar na loja. Então, toda vez que eu implementava algo que eu não era cobrado, não tinha sido contratado para aquilo passava uma impressão para a dona da loja. Sim. Consequentemente, passava uma impressão para a gerente da loja também. Quando a gerente não estava, quem é que assumia a posição de gerente naquele momento? Era aquele vendedor que estava fazendo a mais e que tinha capacidade de assumir aquela responsabilidade. Então, antes de você ser analista, você tem que ser um estagiário que faz trabalho de analista. Antes de você ser um supervisor, você tem que ser um analista que faz o trabalho de supervisor. Antes de eu ser dono, eu tenho que ser um funcionário que faz o trabalho de dono. Verdade. Entendeu? Melhor insight aí. Essa aí vai pegar. Você viu aí? Mas é verdade, hoje em dia o pessoal, todo mundo quer ser o líder, mas não quer. Vai ser uma mensagem virtual aqui, alguma coisa assim, um robô. Cara, se tem uma das coisas que eu acho que eu não vou automatizar é atendimento, a cliente direto. O ser humano ele precisa de relacionamento. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua, sabe? Em relação a isso. É uma coisa que hoje, e eu brigo muito lá, porque eu falo o seguinte: o cliente entrou em contato, não entendeu o que o cliente quer. A gente teve uma reunião sobre isso hoje. Pega o telefone e liga pro cara. A chance de você entender, eu vou te dar um exemplo. Meu sócio estava negociando com um cliente. O orçamento do cliente deu 5.600 e pouco. Era um condomínio aí que queria fazer um serviço. E ele percebeu que na solicitação do condomínio tinha vários serviços que eram desnecessários. Ele ligou pro cara. Por que você está pedindo? Aí o cara explicou, tal. Porque a pessoa se interessou. Entendeu? Então, assim, o problema ele está no gargalo do processo. Está faltando um closer. Está faltando alguém que vai pegar o lead que aqueceu e fechar o negócio. Tá? Então, e aí, beleza. A maioria das vezes vai ser o dono mesmo. Quando você não tiver,
mais nessa posição, você estiver fechando grandes contratos, você não está mais operando nessa linha de processo, você tem que desenvolver novos closers. Você vai ter que desenvolver um comercial que só vai ser focado em fechar negócio. Porque às vezes o cara que sabe fechar negócio não necessariamente é o cara que gosta de ficar no stand. Entendeu? São perfis diferentes. Nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gerente. Você tem que ter essa consciência. Você pega aquele vendedor que está porrando de vender, você bota ele como gerente, você mata o cara, velho. Você tira o cara do que ele é bom. Entendeu? Então, a minha sugestão para